E hoje estamos com mais um episódio do nosso podcast. Fala, jovem! Um podcast para quem gosta de cirurgia e para quem não gosta também. E hoje é sobre cirurgia. Um pouco. Um pouco. Dá para os dois, para quem gosta de cirurgia e para quem não Vamos gosta. Vamos falar hoje sobre um tema que eu sempre comento em redes sociais, sobre o qual eu sempre falo em redes sociais, que é sobre o papel da fisioterapia nas cirurgias que nós fazemos, particularmente na bariátrica. Eu estou aqui com dois grandes amigos e parceiros de trabalho de alguns anos. Estamos aqui com o Dr. Marcelo Jacinto, que é fisioterapeuta com 21 anos de experiência. Ele é especialista em fisioterapia respiratória, oncológica e em paliação e é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Sim, é verdade. Pacientes. Profissionais da área, de áreas correlatas à cirurgia bariátrica, eles também podem se filiar como membros da nossa sociedade. Então, nós temos fisioterapeutas filiados, nutricionistas, psicólogos, educadores físicos que participam dos eventos da sociedade, deixando-os muito mais produtivos, né? Então, o Marcelo faz parte disso aí. E nós estamos aqui com a doutora Evelyn Amaral, que é fisioterapeuta pulmonar também, tem 15 anos de experiência. Ela tem também pós-graduação em fisioterapia pediátrica e neonatal. Toma conta dos bebês, né, Evelyn? E tem cada vez mais se aprofundado nessa área de fisioterapia bariátrica e também é nossa parceira de trabalho, é na nossa rotina. Evelyn, bem-vinda. Marcelo, bem-vindo. Obrigado, pessoal. Estamos muito felizes aí com a participação de vocês. E vamos começar, como eu tinha no nosso briefing aqui conversado com o Gi, com a fofoca, que é o que ela mais gosta, né? Evidente. Na verdade, nós temos duas fofocas que a gente estava até falando antes aqui, que você não sabe. A primeira é que eu já conheço ele de longa data, do centro cirúrgico, porque ele acompanhava os pacientes da cirurgia oncológica, principalmente do Hélio, então eu já conhecia, porque ele é muito presente até no centro cirúrgico, e eu acho isso muito legal. É um diferencial muito grande. Isso. E a fofoca dela foi porque eu descobri que a virada dela foi ela mesma. Ela mesma fez bariátrica e aí se apaixonou por esse mundo e começou a tratar todo mundo. Foi isso? Evelyn, não parece, mas conta sua história. Entendedores entenderão. Não parece, mas é verdade. Mas olhando bem, talvez a gente... Brincadeira. Me mostra sua foto. É bem por aí mesmo. Tem 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que eu fiz cirurgia bariátrica também. Né? Iniciei todo o meu preparo com esse maravilhoso aqui. E de lá para cá, eu venho, né, atuando na cirurgia bariátrica, mas antes disso, eu já trabalhava em hospitais, né? Eu sou sócia de uma das empresas que atua aqui em Natal, em hospitais. E minha especialização, como eu disse, né, eu trabalho com pediatria, neonatologia. E tem, né, desde então, assim... Nos hospitais, a gente acabava tendo contato, tanto é que a gente já se conhecia, né, Marcelo? Isso. Dos hospitais. E lá no Hospital Rio Grande, no Hospital Dona Unimed, enfim. E eu já tinha contato com esses pacientes, mas não era tão aprofundado, era mais assim, no pós-operatório mais imediato, né? Quando eles saíam do centro cirúrgico, que iam para a UTI, que eu atuava dentro da UTI. E aí acabei tendo esse contato. Mas eu não imaginava que eu ia ser uma paciente de cirurgia. Né? Eu não imaginei que um dia eu ia ser um paciente de cirurgia bariátrica. E nem trabalhava com isso, né? Para poder... Não diretamente. Sim. Aí depois de muitos você não precisa? De muitos não precisa. De início, eu acho que você nem sabe, mas antes de procurar você, eu já tinha ido em outro médico uns 6 meses antes, né? De buscar você inicialmente. E, inclusive, assim... cheguei em casa contando para meu esposo, tudo, meus pais, e a você boa não e velha resistência de todo mundo. E tudo mais. A gente já conversou muito sobre isso. Exatamente. E eu acho que todo mundo meio que passa por isso também, né? Uhum. E, se não todo mundo, mas pelo menos uma enorme maioria. E aí eu cheguei em casa comentando, enfim, e deixei para lá. Foi uma ideia que ficou no... Agora. Né? Tá. O que antes não era o seu mundo, agora é o seu mundo, né? Assim, é algo que você vive. Então, por exemplo, antes, muito provavelmente, você tinha alguns receios que hoje em dia, talvez você nem tivesse, porque não só porque você passou por isso, como você agora profissionalmente vive muito mais isso. O que você vê de diferença hoje, assim, olhando para trás? Por exemplo, antes eu tinha medo de determinada coisa que agora eu sei que esse medo era uma besteira. Teve alguma coisa assim ou não? Você nunca teve receio de nada?
Você diz na cirurgia? Isso, para fazer sua bariátrica, por exemplo. Eu tinha resistência, assim, do pós, de como é que iria ser, né? Se eu ia conseguir manter, porque é uma coisa que eu comento muito até com as minhas pacientes. Que o fantasma da obesidade, eu saí da obesidade, eu não sou mais uma pessoa obesa, né? Assim, não tenho mais um IMC elevado. Mas a obesidade é um fantasma que vai me acompanhar o resto da minha vida, porque eu sempre vou pensar, e se eu fizer tal coisa, se eu deixar de fazer, né? Pode ser que eu volte. Então, é uma coisa que realmente sempre me afligiu. Tipo, eu vou fazer e, de repente, se der errado, e se eu não conseguir... E se eu não conseguir manter? Que é uma coisa que eu acho que todo mundo fala, né? Todo mundo pensa nisso. Ainda te assombra muito esse pensamento? Um pouco. Né? Não vou mentir que não. Me assombra. Mas se arrepende? Não, de forma nenhuma. Eu me arrependo de não ter feito quando eu procurei aqueles 6 meses antes. Felizmente é uma frase que a gente ouve com bastante frequência. Isso. Eu me arrependo de não ter feito antes. Mas você não fez 6 meses antes porque você tinha que fazer com o Dr. André, que ele é melhor, sabe? Não sei nem com quem ela foi, minha gente. Foi quase, bateu na trave. Foi. Bateu na trave. Pois Evelyn fez com o João, né? A gente na época tava preparando o Evelyn pela Humana, mas aí teve um probleminha, uns contratempos, e ela acabou fazendo com outro colega. A gente voltou ao acompanhamento agora, depois de outras reviravoltas. Mas o fato é que, felizmente, ela não está... Tá seguindo, na verdade, nas grandes recomendações que eu dou, que é manter o acompanhamento regular. Isso é essencial para qualquer paciente, mesmo para quem é da área da saúde, que acha... Muitas vezes, né? Da área da saúde, quem acha que sabe tudo, né, Marcelo? Isso. Inclusive, uma coisa que você pontuou aí, que é realmente que eu acabo me cobrando muito, é que eu passei por onde meus pacientes passaram, né? E eu tento trazer para mim essa responsabilidade de, tá vendo? É isso aqui que eu tô fazendo, é o que você deve fazer. Sabe? E dá um exemplo, né? Na verdade, eu acabo tentando ser coerente. o exemplo. Coerência, né? Mas é aquela história de tentar ser o exemplo e mostrar até, assim, como pessoa. Tipo, tá vendo? Aqui é um case de sucesso, sabe? Aqui tá dando certo. Mas é o que eu falo de coerência, né? Eu sou cabeça e pescoço, muitas das doenças, elas são causadas pelo tabagismo. Já pensou se você sai por aí, eu tô por aí, ou com cigarro convencional, ou com cigarro eletrônico? Não faz sentido. Aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, você não bebe? Não, eu não bebo. Lógico que tem um motivo. Eu poderia beber, evidente, mesmo que eventualmente. Mas, realmente, é algo que eu evito, não tá no meu hábito de vida, assim. Eu até participo Faço exercício porque eu falo, então, tipo, gosto, não, detesto, mas tem que fazer? Tenho, entendeu? É coerência. Eu participo, né, de um grupo de pacientes que iniciou sendo pacientes do Dr. André, né? É o Body Lovers. Uhum. E famoso no Instagram, inclusive. Exatamente. E aí, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? E essa questão da responsabilidade. Uma vez a gente falou até um termo assim, a responsabilidade social, né? A gente tem essa responsabilidade de mostrar às pessoas que não, porque a gente sabe que não é bem visto, né? Em determinados lugares. Sem dúvida. Você fez, né? Então, acaba que a gente toma pra si. Hoje em dia tá um pouco melhor, né? Não, tá melhorando bastante. Mas a aceitação tá bem melhor, justamente por causa de casos como o seu, né? Que são casos que a gente percebe de pacientes que se submetem à cirurgia. Marcelo tem várias experiências positivas com isso aí. E que tem, não só como os pacientes perguntam, eu vou ter uma vida normal no pós-operatório, mas, na verdade, uma vida com uma qualidade bem superior à que você tinha antes de operar. Isso é verdade. Ai, sem dúvida. É verdade. É justamente o que a Evelyn estava falando sobre a questão da responsabilidade, né? Eu sempre falo para os pacientes, até no pré-operatório, o André sabe que eu faço 1 hora meu pré-operatório para conversar com o paciente e eu coloco na cabeça dele que ele vai ser responsável, o cirurgião, ele tem responsabilidade com este paciente até a alta, até 1 mês, 2 meses. Depois, a responsabilidade é só dele se manter. Porque, como você falou, a obesidade ainda está pairando sobre ele. Existe até, Marcelo, só antes de você continuar, interrompendo só um pouquinho, que senão esse raciocínio vai fugir, mas o Dr. Bruno Halper, que é um dos endocrinologistas mais conceituados do país, né, presidente da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, ele até tem defendido um termo que se chama obesidade controlada, justamente para que as pessoas entendam que o problema não é eliminado. Porque, na verdade, quando você parte do princípio que a obesidade é uma condição multifatorial, que está associada
a diversas questões psicológicas, biológicas, ambientais. Então, você não tem como dizer que o problema está curado, mas que o problema está sob controle. Isso é o que acontece. Mas eu vou interromper um pouco e voltar um pouco para a fofoca, porque, como eu tinha falado, a sua história foi totalmente diferente da dela. Na verdade, eu achei, como eu conheci você fazendo a parte da reabilitação dos pacientes oncológicos, cirurgias grandes, eu achei que você tinha começado com isso. Mas não. Você começou com a bariátrica, foi isso? Eu comecei há 19 anos com cirurgia bariátrica com um amigo nosso que faleceu, Carlos Alexandre. E, na época, só tinha eu, a irmã de Eudes Godoy, Érica Godoy, e Selma. Que hoje em dia a Selma está mais na pesquisa hoje, na pesquisa, ela saiu de tudo. Então, eu comecei há 19 anos, estava falando com Evelyn aqui, e de lá para cá eu sempre fiquei na parte de cirurgia, mas era cirurgia cardíaca e bariátrica. Cirurgia oncológica e bariátrica. E hoje em dia, aí há 12 anos que eu estou seguindo a oncológica. Então, assim, eu uni as duas e estou nesse meio aí, né? O que eu posso completar, assim, que eu já tive, como o André disse, vários sucessos de paciente, como eu também tive vários insucessos. Não pelo cirurgião, não pela cirurgia, mas sim pelo paciente. Então, assim, às vezes André, acho que já chegou para mim, Reinaldo disse, pai, você é um nazista, porque eu toco terror mesmo. Eu faço logo, eu exponho logo todo o lado negro da cirurgia para o paciente assumir essa responsabilidade e não jogar a responsabilidade no cirurgião e nem na equipe. Ele tem que ter responsabilidade. Quando ele vai operar, que ele assina o termo de compromisso, ele está assumindo a responsabilidade para com ele. E como você falou, eu achei legal. Se ele faz por onde, ele está mostrando à sociedade que essa cirurgia funciona. As pessoas hoje em dia, elas veem a obesidade como não sei hoje como é que está aí no meio aqui da cidade, mas eu ouço muitas pessoas, os pacientes chegam lá na clínica, eles às vezes têm vergonha por serem obesos, porque todo mundo critica. Mas as pessoas têm que entender, o que eu bato muito nos pacientes, até onde eu vou falar, é que a obesidade é uma doença multifatorial, como o André falou. Então, assim, a gente tem que tratar essa doença. Mas o tratamento é uma doença crônica, não é uma doença aguda, é uma doença crônica, né? Como a doutora Giovana, que faz uma cirurgia de tireoide, tirou, o paciente ficou bem, tá, show. A obesidade vai ficar ali perseguindo. É uma obesidade controlada, como o doutor Bruno. Tem a reposição do hormônio tireoidiano, que se não fizer, é mais ou menos. Entender que a cirurgia, eu falo isso muito para as pacientes, né? A cirurgia em si é só um instrumento, assim como vários outros para o controle da obesidade. Seja a medicação, seja a atividade física, né? A questão da reeducação alimentar. Mas a cirurgia é só um dos instrumentos, né? Tem que fazer bom uso do seu instrumento. Eu até faço uma analogia, elas acham até engraçado. Que é igual um violão. Eu não sei tocar violão, eu não sei nem segurar, né? Então, se eu pegar um violão que eu não sei nem segurar, que além de tudo eu sou canhota, então eu não sei nem segurar o violão. Se eu pegar o violão e for tocar, só vai fazer blém, blém, mas música não sai, né? Então, para música realmente sair, uma música tem que fazer bom uso do seu instrumento. Que aí, qual seria aquela receitinha? Né? É o método que eu falo. Método. Eu falo para os pacientes com frequência que tudo, ou quase tudo na vida da gente tem, para que a gente queira desempenhar, tem um método. Então, você tem um método para seguir no seu pós-operatório. Eu acho até, discordando só um pouquinho do que Marcelo falou, mas assim, eu acho que o paciente, ele também se sente bem, claro, tem que chamar a responsabilidade para o paciente, colocá-lo como um agente no processo. Ativo, né? Mas existe uma parcela de responsabilidade nossa como cirurgiões que vai além de puramente a execução do ato cirúrgico. Sim. Essa questão de orientação, de ressaltar a importância do trabalho que vocês fazem, que a gente vai tocar nele já, de fazer o paciente entender todo esse processo que não se resume apenas à cirurgia, também faz parte da nossa responsabilidade. Porque uma coisa que eu ia colocar para vocês agora, que eu vou colocar agora, é que
muitos cirurgiões, eles, quando vão preparar um paciente para operar, que na verdade a gente não pode chamar nem de preparo, graças a Deus isso não acontece tanto aqui em Natal, mas acontece bastante fora, é que o cara ele simplesmente resume o pré-operatório do paciente dele aos laudos que o paciente vai colher no Risco pré-operatório, cirúrgico, exame de risco sangue, cirúrgico, exame de laudos sangue, e vamos. os laudos que são necessários e acabou. E nesses laudos, as operadoras elas não cobram um laudo do fisioterapeuta para a cirurgia ser autorizada. Não cobram um laudo de um fono. Por que a gente encaminha? Porque a gente enxerga a importância nisso aí. E digo mais, foi uma coisa que Até para aumentar o engajamento dele nesse resultado, também, nesse Gi, pós, né? mas faz parte, e o que eu coloco para os pacientes, é o foco da conversa da gente, da segurança dele no pós-operatório. A gente, quando é residente de cirurgia geral, a gente sempre enxerga isso, que a importância do fisioterapeuta no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, por isso que Marcelo trabalha bastante com oncológica hoje, é extremamente relevante para um resultado em termos de segurança e de redução de risco no pós-operatório. Então a gente não fala só da bariátrica. A gente fala de cirurgias de grande porte, particularmente cirurgias em andar superior do abdômen, que interfere muito com a mecânica ventilatória, mas quando você fala da participação do físio, você pode ir até além. Um físio que trabalha na UTI, por exemplo, ele tem participação na reabilitação daquele paciente, no sentido de ganhar massa muscular no pós-operatório, de se reabilitar na movimentação. Então, é uma atividade extremamente relevante. E eu queria que vocês passassem um pouco para a gente agora, já que a gente tocou na atividade de vocês em si, que eu queria que vocês conversassem um pouquinho sobre como é a rotina de cada um de vocês na jornada desse paciente, não só de bariátrica, mas que vai se submeter a uma cirurgia de grande porte. Eu lembro que quando eu estava começando a trabalhar mais em rede social, uma das primeiras lives que eu fiz foi com o Marcelo, e naquela ocasião a gente não fez uma live sobre fisioterapia em cirurgia bariátrica, fez uma live sobre fisioterapia em cirurgia de grande porte. Eu, na verdade, ia até perguntar exatamente o que vocês fazem, mas eu acho que talvez fosse interessante a gente até começar assim, por etapas, por exemplo. Vocês fazem uma avaliação pré. Isso. Mais ou menos no que consiste isso? O que vocês veem, Exatamente. o que vocês orientam? Avaliam? Como é que vai funcionar, né? O pós-imediato, pós a longo prazo, como é que vocês Até porque atuam? muitos desses pacientes, eles também passam por uma avaliação com pneumo no pré-operatório e todo pneumo recomenda. Que o paciente precisa ter um acompanhamento de físio no pré e no pós-operatório. E aí é quando vocês entram. E aí? Bom, eu não sei se Evelyn faz consultório. Faz? Faz também. Tá. Então tá. Eu vou avaliar desde o início da obesidade, né? O início da doença, as doenças que ele traz com a obesidade, que ele está vindo, né? Comorbidades. Comorbidades, e essas comorbidades que possam interferir no meu pós-operatório. Então, eu tenho que estar por dentro disso tudo. Mecânica respiratória, articulações, que é importante a gente, né, ver essa questão. Casos de trombofilia, algum distúrbio hematológico, de circulação. Então, assim, a gente tem que avaliar isso tudo. A função cardíaca é importante. E, assim, o que eu vejo muito, que hoje em dia nem todos os pneumos estão solicitando, é a polissonografia. E eu sempre que faço pela escala de sono, todos os pacientes que eu faço... Frequentemente tem associação com a apneia. Aí o que acontece? Se eu tenho esse paciente meu com apneia constatado lá no meu exame, né? Ele vai estar, depois da cirurgia, anestesiado. Ele acorda, mas aquele sono ainda pesado, é um despertar superficial. E aí vem os riscos. Né? Aí vem os riscos. Não é isso? Sim. É esses riscos que começa por aí. Quando o paciente me procura, é basicamente isso que Marcelo falou, né? Quando ele me procura, inclusive, muitos já vão para a primeira consulta, né? Com o cirurgião, e aí eles dão aquela listinha de profissionais a buscar. E aí, às vezes, eles chegam sem muita coisa, né? E aí eu falo, não, vá primeiro fazer os seus exames, vá buscar os médicos, o cirurgião, o pneumo, o cardiologista, e aí você me procura. Porque não adianta você me chegar sem muita coisa e, né, a gente vai nisso. Eu gosto sempre de estar com o exame na mão para poder comparar. Uma coisa que às vezes eles não entendem nessas cirurgias de grande porte,
que a gente procura orientar é porque, por exemplo, ele vai operar o estômago. Então, ele acha que o problema dele está ali, né? E, na verdade, existe toda uma reabilitação. Desde o ponto de vista de uma preocupação de uma telectasia, que é uma besteira. É uma pergunta muito frequente. Para que fazer fisioterapia? É isso. Você faz Me o quê? perguntam bastante. E achei pra interessante que fazer? porque, por exemplo, um foco que a gente tem para qualquer cirurgia de grande porte é a parte pulmonar. Isso aí é E aí, clássico eu tenho uma batido, né? fofoca. Eu Fofoque. tenho uma fofoca. Fofoque, adoro. Para tudo. Falou fofoque. em caixinha de perguntas, aí eu me lembrei, né? Uma vez ele abriu pedindo temáticas para a live. E aí eu fui, como sempre me perguntam isso, eu fui lá e coloquei. Faz uma sobre físio, né? Na cirurgia. Importância da físio. Quando foi um belo dia. Bora, vamos fazer? Tipo, não foi assim não, viu? Não, Foi assim, não. Se não virou live, virou podcast. Não, eu fiz Não, virou live. Virou live, Mas eu fiz o foi que ele convite pra fez? ela nos stories. Ele fez um convite já me marcando a Bora. hora. Não, marcando a hora, Entendi. a Quem? data, no domingo, você- no Não tem dia como dos negar. Domingo, pais. dia dos pais, às 8 da ele noite. vai, Às 8 querida. da noite. Não, tudo bem. Ele que pode. E já marcou assim, a live de domingo é com Evelyn. Pronto, acabou. Pra não ter Perfeito. como negar, né? Perfeito. Você foi sensacional. Parabéns. Foi. Ela tava achando que eu ia brigar contigo, mas não Pra vou não, não. ter, Você pra, foi não ter como, sensacional. pra não ter como negar. Ela não teve como dizer, não, Foi. tá bom, eu vou, né? Não sei o que eu vou falar. Eu digo, falo sobre sua rotina. Então, assim, até eu vejo essa questão, até pela própria fisioterapia. Eu sou, como o André falou, né? Eu sou membro da sociedade e no Brasil a gente tem sócios, 41 fisioterapeutas, Que são membros da sociedade. membros da sociedade. Grande parte está no Sul e Sudeste. Aqui no Nordeste tenho eu, tem Danilo aqui em Campina Grande, que ele assiste Eduardo Pachu, e tem uma menina em Recife e outra em Salvador, que eu conheço. A gente está em constante contato, né? Inclusive, a gente está desenvolvendo agora o guideline, né? Legal, Marcelo. Bacana. Da SCBM pra fisioterapia. Para fisioterapia, específico para fisioterapia. E o que a gente vem muito batendo é justamente nisso. A falta da fisioterapia, não pelo cirurgião, pela equipe, Sim. mas pelo próprio mundo da fisioterapia não divulgar que existe a fisioterapia respiratória, a fisioterapia reumatológica. Eles pensam, o público em geral, o paciente, ele pensa que fisioterapia é só movimento, só osso. Ele esquece que a fisioterapia é mexer com o músculo. Então, Isso. tudo está correlacionado. E o músculo principal que a gente tem na Eu respiração vou é o além. diafragma. Os próprios colegas, eles não buscam até nessa questão da especialidade, assim, do Isso. procedimento em si. Muitas vezes eu vou, né, como Marcelo, eu vou também ao centro cirúrgico. E aí, você vai no centro cirúrgico e vai fazer o que lá? O paciente está acordando ainda, ele vai fazer o quê? Evelyn, você está em 2024. Agora Exatamente. imagine, Isso. quando eu comecei, vamos botar aqui há uns 15 anos, que eu comecei a levantar. André já presenciou isso. Paciente Paciente saía do CRO, do CRO, andando para passear no centro cirúrgico, conversar com o cirurgião. As enfermeiras ficavam loucas. O São Lucas, uma vez, me chamou a atenção, porque isso não pode existir, isso não existe. Eu digo, gente, deambulação precoce é isso. Tá comigo, né? Não é deixar o paciente ficar Não, eu dormindo não a noite inteira, Eu não falei pra ele, anda e vai, meu filho. Não. Tá comigo. entendeu? Deixar o paciente. É muito cômodo pra gente. Isso. Seria cômodo. É por isso que eu bato também, André também concorda, eu bato muito na questão da não invasiva. Por quê? O que a gente vê muito aí fora é o quê? As pessoas colocam a não invasiva e tchau. Tchau. Aí é fácil ganhar dinheiro. Então, assim, é melhor você estar lá, você fazer seu nome, você fazer o seu serviço, do que deixar a máquina resolvendo. Até porque tem as intercorrências que essa não invasiva pode levar, né? É isso que você colocou, Marcelo, é extremamente importante, porque até na área da gente mesmo, quando fala de cirurgia de grande porte, você bate muito nessa questão da fisioterapia respiratória. Mas às vezes, é como eu falei aqui, citando Evelyn, você tem aquele paciente que faz uma cirurgia de grande porte, que tem, de repente, uma intercorrência ou tem uma recuperação mais prolongada, e esse cara perde muita massa muscular. E se você não tiver um fisioterapeuta do lado para Isso. fazer aquela reabilitação, junto com a nutrição clínica, a recuperação dele tem uma tendência de demorar muito mais. E o né? corpo da gente, eu sempre falo isso, né? O corpo da gente é uma máquina. Se eu perco massa muscular,
Eu não perco só de braço, nem é só de perna. Perde né? todas, Perde toda. isso. Inclusive, Então vai... de musculatura intercostal e diafragma, na musculatura respiratória. Gente, mas Exatamente. Então, o trabalho de fisiorrespiratória também consiste Sim, nisso. sem dúvida. Né? é engraçado para vocês Vez verem como... Giovana, licença. Vez por outra me chamam, às vezes, para fazer um ultrassom. Que eu tenho não esqueci. Especialidade em ultrassom. Tem pouca Fisioterapeuta. especialização, pouca. Ele tem pouca, Aí, entendeu? vez por outra, me chama. Aí você vai ver o quê? O paciente está lá, cirurgia de grande porte, ficou lá. A partir de 24 horas já começa a ter perda. Uhum. Já começa a atrofiar a partir de 24 horas. Aí você imagina um paciente que ficou 15 dias entubado, ou até mais, traqueostomizado. Então, isso aí tem que se trabalhar, como o André falou, a nutrição clínica é importantíssima, porque não adianta a gente fazer exercício, a gente está mobilizando o paciente e ele perdendo o pouco que ele tem, a gente está usando. Então, ele tem que ter um bom aporte nutricional para poder a gente usar essa reserva em nosso favor e principalmente o favor dele, né? O que eu ia comentar aqui é que, no caso específico da bariátrica, pelo menos aos meus olhos, parece muito intuitivo que a pessoa precise, né, de uma equipe multi, de reabilitar precoce e tudo mais. Eu acho, talvez, por ser um pouco mais famoso, né, acho que a atenção que a cirurgia bariátrica vem tomando ao longo dos anos é maior. É uma cirurgia, como a gente já comentou aqui, que tem uma pegada para aquele fundo estético também muito grande, a gente não pode negar. Então, assim, os olhos são muito, muito voltados para isso. Do mesmo jeito que a gente também tem essa preocupação grande nas cirurgias plásticas, né? Porque é algo que as pessoas procuram mais, as pessoas realmente vão atrás disso. Das cirurgias de grande porte do aparelho digestivo, há, sem dúvida nenhuma, a bariátrica que é realizada de forma mais rotineira. Mas, assim, essa parte de reabilitação, tanto do ponto de vista de uma reabilitação ali precoce, no pós-operatório imediato, até um mais prolongado ali, também serve para qualquer tipo de especialidade. Sim. E eu sofro bastante com isso, porque minhas cirurgias, eu tenho cirurgias maiores, mas acho que o meu combo ali maior seria tireoide, que é uma cirurgia de médio porte. E mesmo assim, é uma cirurgia que pode interferir em drenagem, respiração e tudo mais. E você acaba às vezes, tendo problemas. Às vezes, até pela própria intubação. Às vezes, o paciente é mais idoso, você já intuba, ventila mais, dali a pouco isso já traz um problema. E a gente tem aquela mania de querer deixar o paciente sempre parado, né? E como é interessante isso que você falou, dessa reabilitação precoce. Isso faz toda a diferença, né? Do ponto Gi, de na vista... sua área tem outro detalhe. Você tem que ver que muitas das cirurgias de grande porte que você faz são pacientes que têm uma reserva tem um problema pulmonar. já Baixinhas. tem um comprometimento prévio do pulmão, porque muitos fumam durante muito tempo. Então, é mais uma questão eu tenho um pouco assim, que, por exemplo, se ele não é tabagista, ele é muito idoso, muitas vezes, já né? tem algum comprometimento. Isso. Ou então, quando ele é mais jovem, ele já tem esse fator de risco do tabagismo e aí já agrega aí um DPOC, alguma outra coisa. Então, realmente é um combinho, às vezes, complicado. Mas essa reabilitação é uma coisa assim que é engraçado, que como ele vai para outra pessoa, as pessoas falam, não tem que ficar parado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pelo amor de Deus, que absurdo. Dali a pouco volta em você e você é o louco sozinho. Não, você pode andar, você pode fazer. E por isso que é importante esse preparo. E essa equipe multidisciplinar é excelente para isso. Eles já fazem a cirurgia com esse entendimento. Com esse entendimento. A gente passa isso para eles. Muitas vezes eu chego, né, porque a gente faz todo o acompanhamento pré-operatório, faz dentro do centro cirúrgico, e aí quando a gente sobe com o paciente, aí a família já vai para a poltrona? Como assim? Aí, às vezes, o próprio paciente, ele já nos defende. Não, mãe, é assim mesmo. É isso aí. Verdade. Porque já chegam com esse E entendimento. a gente vê como vale a pena tanto toda a orientação. A educação, E é o que a verdade. gente... educacional no pré-operatório, né? A informação é tudo. Porque o paciente, ele já chega sabendo do que vai ter, né, do que vai ser. Ainda que não aconteça. Pode ser que aconteça tal, né, intercorrência após. Pode ser, pelo menos ele já sabe. É por isso que eu acho interessante, Evelyn, você está atuando já com a bariátrica, o próprio profissional, o fisioterapeuta que for atuar, porque tenho eu acho a Érica, que estão mais engajados nessa... Os demais não, né? O que é que acontece? Eles não sabem nem o que é feito numa cirurgia bariátrica.
Então, ele termina fazendo coisas que não se deve fazer ou deixando de fazer coisas que se devem fazer. Você fala isso, Marcelo, na atividade de consultório, no caso. Ou no pós-operatório? No pós-operatório. Entendi. Entendeu? Mas no pré-operatório tem muito disso também. Olha, tem. Pacientes procuram fisioterapeutas, né, da operadora. Uhum. E aí é um fisioterapeuta generalista. Generalista. Não é um mais Mas especializado. isso funciona pra gente também. Eu não sei se você Né? lembra. Inclusive, Isso. na época E da aí nossa eles residência... procuram o fisioterapeuta da operadora e assim, ele vai fazer o acompanhamento da fisioterapia, mas não vai ser uma coisa tão especializada como nós. Eu vou dar um Né? exemplo que aconteceu há pouco com uma paciente oncológica. Uma cirurgia de grande porte, né? Foi uma pancreatectomia que a incisão é mediana, né? Uhum. Do apêndice tifóide até lá embaixo. Uhum. Hélio me manda uma mensagem. Eu atendi a paciente de tarde e quando cheguei em casa, umas 8 da noite, o Hélio me manda mensagem, bota na mensagem no grupo. Bom, tá tudo bem com a paciente, só pedi para não fazer agachamento. Aí Agacha. eu não pedi para ela fazer agachamento. Ela disse, não foi você não. Foi uma fisioterapeuta do hospital que pediu para ela fazer agachamento. A paciente sem cinta, porque eu peço para colocar cinta. A cinta eu só peço para tirar a cinta quando for dormir, né, para não ter compressão do tórax. Mas teve esse porém. É. Entendeu? Então, quer dizer, uma cirurgia que torna-se simples, se a gente não tiver cuidado, a bariátrica é uma cirurgia extremamente segura. Eu estou nesse meio aí, como eu já falei, repito, há 19 anos, e assim, os insucessos que eu vi dessa cirurgia foram causadas, todos, Marcelo, todos, foram causadas pelo paciente. Não foi uma questão cirúrgica, não foi uma questão, foi só descuido e às vezes até imprudência. Por quê? Esses grupinhos de WhatsApp, porque agora me bloquearam, que eu tinha uns grupinhos desses do Facebook que eu entrava com outro nome. Aí eu vi assim, com quantos dias você comeu caranguejo? Aí um dizia... Eu com tanto. Aí dizia... Ei, mas eu vou defender o Body Lovers. Não, eu Vou defender. não, eu tô falando porque... Eu participei já de vários grupos e realmente saí, inclusive hoje, eu só estou no Body Lovers. Mas você viu que isso Por acontece. causa disso, porque é realmente um grupo de apoio, é um grupo muito bacana, de troca realmente positiva. Não se compara com... Não tem comparações. Isso aí é real. Isso é real. Gente, mas olha, se vocês Estava pararem em pra pensar... preparo, isso é eu da estava vida. em preparo. Aí você sabe o que acontece? Operei no início do ano uma paciente, uma pessoa nesse grupo que eu, né, participei, e inclusive saí por causa dessas coisinhas perguntando, gente, eu tô com 1 mês de operada, será que eu posso? Era final de ano. Será que eu posso tomar meu vinho, minha cidra, Cara, tem 1 mês. Essa Aí pra mim foi o Pronto. pior. Eu Essa vou sair foi desse negócio, não é do positivo Facebook. pra mim. Aí um dizia, comigo uma semana, só tirou o caldo, não tem problema. Eu só coloquei. Eu me passando como um paciente. Não é melhor a gente seguir o que nossa nutricionista está dizendo? Vamos procurá-la? Aí eu acho que depois que eu botei isso, descobriram, ó, que ele ali é da área. Vamos tirar. Mas no Body Lovers eu sou uma das administradoras, eu, Bela e Samila, né? E eu faço esse controle junto com as meninas. A gente tem regras Mas, e gente, são cumpridas. vamos lá. Isso aí segue muito bem uma vibe muito moderna, né? Porque se você Sim. parar pra pensar, hoje as pessoas fazem tudo pelo Instagram. Então, é a Sim. dieta de fulano, que fulano fez uma dieta, que é uma Isso. blogueira do não sei o quê. Então, assim, eu quero o Verdade. pós-operatório dessa blogueira aqui, eu quero, entendeu? É assim, as pessoas hoje em dia... Eu falo que, poxa, eu estudei, fui pra USP de São Paulo e tudo mais. Você acha que alguém me pergunta? E quando Não. perguntam Então, ela quer essas saber se eu coisas, a tenho gente diz Instagram. logo, busque a sua nutricionista. É a mesma coisa quando eu faço. Que quando é tem... o certo. O André já sabe, quando o paciente manda mensagem para mim. Doutor, eu tô com uma dor. Vá para o hospital. Doutor, mas eu posso tomar Buscopan? Vá para o hospital. A dor não é muito forte, não. Eu tomo o quê? Vá para o hospital. Aí na 5ª vez que eu boto vá para o hospital, ou ele desiste, ou ele liga, vai para o Faz o hospital. contato com o cirurgião. Com o cirurgião. Porque eles querem que a gente, às vezes, Quando me resolva... perguntam, eu peço para Entendeu? buscar o cirurgião. É. Gente, mas eu não sei se você tá sentindo muito isso. Como eles agora mandam mensagem pelo Instagram querendo consulta mesmo, sabe? Isso, Fazendo perguntas de isso. consulta. Você só pode ver essa biópsia aqui pra mim, você só pode ver não sei o que isso aqui pra mim. Você só pode... Eu falei, minha gente, se o CRM descobre um negócio desse, o CRM me prende. Eu já respondi algumas vezes nesse tom. Eu digo, olha, se eu medicar você por aqui,
eu corro o risco de sofrer sanções do meu conselho. Olha, uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não sei se Evelyn... Eu faço, assim, esporadicamente, a gente tem que fazer, né? É consulta online. Porque eu gosto de avaliar o paciente cara a cara, eu gosto de conversar. A consulta online é um recurso. É um recurso, mas assim, inicial. eu preciso auscultar o paciente. Como é que eu vou auscultar, mas né? um recurso inicial para você fazer sua anamnese, por exemplo, avaliação inicial é interessante. Já me procuraram, né? Eu inclusive, enfatizo, olha, eu não gosto de atender online. Abri algumas exceções, muito poucas, porque eu gosto desse contato e a gente precisa avaliar, né? A avaliação tem uma parte física da avaliação. Exatamente. Né? Eu acho que a consulta com a psicóloga na nossa área pode ser online, na nutricionista, pode ser. Isso. Agora, fono, físio, eu acho Abrir que é exceções em pacientes que moram no interior, Ah, tudo que bem. não têm acesso a um profissional no interior deles, né? E diz, se você... Como já teve uma paciente que veio né? Se você não fizer, eu vou fazer com a do postinho aqui. Aí eu até entrei em contato com ele. Eu falei, é sua paciente e eu vou atender por causa disso. Por quê? Porque até assim, o meu nome tá no meio, né? Depois ela fala, não, eu sou paciente de Evelyn. Aí chega lá com uns negócios meio malucos. Né? Então, eu prefiro falar e fui logo e trouxe para André. A sua paciente fulana de tal, que mora em tal lugar, me procurou, precisa fazer online. Inclusive, ela já chegou me pedindo o laudo. É muito comum isso acontecer. Né? Você dá o laudo? Eu disse, primeiro vamos conversar. E eu sempre enfatizo com eles essa questão da necessidade de realmente atentarem para as recomendações que vocês dão no preparo, porque é o que vai fazer a diferença. O laudo, na verdade, o laudo, eu sempre digo, ele nem necessário é. O laudo é muito mais para eu ver, para eu como cirurgião ver o que vocês recomendaram e ver e enfatizar isso para ele, do que para que a cirurgia seja viabilizada de qualquer forma. Sim. Agora o pessoal vai dizer o laudo. Não é para ser assim. Não é. Mas é a forma de adiantar o processo, de burlar o sistema e conseguir fazer logo a cirurgia. Eu já tive exemplos, né? Inclusive há pouco tempo agora, que uma conversa boa que eu tive com um paciente, há um tempo atrás eu tive uma bronca que eu acho que André lembra, não foi nem bronca que não chegou nem a operar. O paciente conversou com o cirurgião, ele tinha o psiquiatra dele, conversou com o cirurgião, foi com o Xandão. E a nutricionista, e quando passou por mim, eu conversando muito, quando eles, no meio do papo, ele disse, doutor, me diga uma coisa, beber, eu não vou poder beber nem tão cedo. Eu disse, não. Mas me diga uma coisa, cheirar eu posso. O cara era usuário de droga. Na mesma hora eu liguei pro cirurgião, lá no telefone, eu digo, amigo, se você quiser operar, procure outro ofício. E eu tô fora. Ele, por quê? Eu fui e contei. Resultado, plotou a cirurgia. Entendeu? Por isso que eu gosto de conversar bastante com o paciente, que a gente tá pegando essas coisinhas, você vai dando chance para ele falar, entendeu? E é por isso que não só o laudo é importante, como ter um certo... É preciso ter um certo grau de integração com a equipe. Isso. Eu lembro de mais de uma vez uma paciente que eu operei, e assim, e quando o paciente não vai para vocês, não vai para Marcelo lá na clínica, né? Que Marcelo, eu também esqueci de falar, né? Que ele é o nosso fisioterapeuta lá na Neoforma, né? Detalhes só, né? Eu tava esperando ele falar. Eu trabalho com ele desde que ele abriu a clínica. Você viu, Marcelo? Eu esqueci, simplesmente esqueci. Eu trabalho com o André, desde que ele se formou. Desde o Exatamente. primeiro ano de residência, eu trabalho com o André. Perfeito. É porque eu já tô com contato com o Marcelo já há tanto tempo. Então, assim... Eu conheci o rapaz no centro cirúrgico, por causa da oncológica, há muito tempo lembrei, falei, aí tu Daí trabalha eu, Marcelo, com ele, trabalho com sua uma clínica. coincidentemente, Marcelo era da Neoforma, né? Por acaso. Por um acaso, né? Era pra ter a primeira coisa que era pra ter colocado lá no currículo dele, né? Marcelo, foi mal, mas você sabe, né? Não, então assim, eu tava me lembrando que nem sempre os pacientes fazem o preparo lá na clínica, com o Marcelo, e nem sempre os pacientes procuram a Evelyn também. E às vezes eles fazem, como ela colocou, o preparo com o fisioterapeuta da operadora. Aí é um cara com quem eu não tenho contato, eu não tenho telefone, eu não tenho relação muitas vezes. E aí o que é que acontece? O cara chega pra mim com parecer e eu pergunto, eu leio o parecer, leio todos os pareceres, o paciente acha que não, mas eu leio todos. E aí vejo lá o que é que foi recomendado. Aí eu pergunto, ele orientou você com relação aos exercícios, uso do... Tem gente que recomenda, tem gente que não recomenda, né? Do Respiron. Orientou o uso de meia compressiva. E aí o cara diz, não, doutor, orientou bem direitinho. Aí, tá bom. Aí eu escrevo na minha ficha, liberado pela fisioterapia com orientações dos exercícios respiratórios e de uso de meia compressiva, ou não. Aí, normalmente, quando não usa meia compressiva, eu passo a que vocês orientam.
Que eu já perguntei a Marcelo, né? Peguei a colinha com o Marcelo. Marcelo, como é que faz aí? O cabo aqui não prescreve a meia. Tem vergonha. Aí teve uma paciente minha uma vez que ela me trouxe o parecer, operou, e aí, com 24 horas de alta de pós-operatório, relata um cansaço, né? Uma dispneia. Aí manda pra mim a foto do oxímetro dela com a frequência em 120. Aí, isso com 24 horas de pós. Olha, com 24 horas de pós-operatório, quando você tem uma cirurgia sem intercorrências, a chance de uma complicação abdominal é muito pequena. Fosse um sangramento, estaria com a pressão baixa, teria isso aí, estaria pálida. Mas não, era o cansaço e a frequência alta. Aí eu imaginei. É o que eu chamo do colabamento do pulmão, que os pacientes entendem. É o pulmão fechando, né? A atelectasia. Eu digo, ó, cadê a físio? Não, eu não fiz não, porque eu digo, mas você não passou pelo físio no próprio? Não, ele me deu o laudo e eu fiz a cirurgia. Eu digo, ok, então agora você vai atrás de um físio. Como é que eu faço? Eu dei o contato de Marcelo, contratou o Marcelo foi lá, 24 horas depois de fisioterapia, zerada. É porque, e eu frequentemente ilustro esse caso, uso esse caso como ilustração para os pacientes, para ressaltar que a gente não manda para a fisioterapia à toa. A gente não manda para os profissionais à toa. Tem um propósito, tem uma razão daquilo ali acontecer. E eu queria saber agora de vocês, pegando esse gancho, o que é que vocês têm recomendado? Como é que vocês recomendam para esse paciente no pré? O que é que ele tem que fazer no pós? Porque ele tem que chegar com a noção do que fazer no pós-operatório, daquele treinamento, pelo menos, previamente realizado. Usa Respiron? Não usa Respiron? Que exercício faz? Que exercício não faz? O que é que tem que fazer? O que é que tem que evitar? Em linhas gerais, como é que vocês fazem isso no sentido de já começar uma pré-habilitação desse paciente para a cirurgia? Como é que vocês recomendam? No consultório, no pré-operatório, eu sempre reforço que é o preparo. Né? A palavra-chave é o preparo. Isso. É preparar para um pós-operatório mais tranquilo. E aquilo que eu falei antes, o conhecimento é tudo. Né? Ele ter a noção de como será o pós-operatório. Ainda que não tenha intercorrências, mas né, a gente sabe que podem existir. Então, é preparar ele para aquelas situações. Né? No geral, é aquilo que você falou. Eu não sei, Marcelo, mas eu oriento o Respiron, né? Ainda que tenha as ressalvas aí dos nossos colegas. Eu ia comentar agora sobre isso. Tem as ressalvas e a gente sabe. Eu oriento o Respiron. Geralmente... Por quê? Porque é uma conduta que, se eu não pedir, o cirurgião vai solicitar. Não, e aí... Não é só isso, não. Não, é o seguinte, acaba que entra nessa questão de protocolos e tudo mais. Então, eu não quero ferir até, assim, a conduta do cirurgião também, né? Então, se o seu cirurgião solicitou, vamos fazer, né? Então, eu entro nessa. Mas eu, particularmente, solicito o Respiron e também, aí, complemento com os padrões ventilatórios, com os exercícios respiratórios. Isso, já para ele chegar para a cirurgia, exatamente. Então, sabendo que você vai orientar. Eu tento fazer uma coisa lá, né, mais completa, né? Para ele chegar com uma coisa bem mais completa. Eu faço, geralmente, são 2 consultas pré-operatórias. Acho que a André sabe disso. Comigo, eu geralmente faço 3. 3. A primeira eu faço a avaliação. Né? E já dou uma orientada inicial. Dou aquele briefing do que é a cirurgia bariátrica, de entender que é um instrumento. O que é a fisioterapia, orienta a fisioterapia. De entender por que né, vai fazer isso. Cirurgia, exatamente. Aí, na segunda, eu faço, que geralmente eu peço para ele voltar com 10 dias antes da cirurgia. Sim. Aí ele volta com 10 dias antes, eu oriento. Dá falha de memória, né? Não, e lá na minha solicitação, na minha solicitação tem embaixo. Uma das solicitações é retornar ao consultório com 10 dias antes, trazendo o Respiron. Tá lá embaixo. Se vocês fizerem, eu mostro. Então, nesse segundo momento, eu vou orientar só os exercícios. Porque como eu faço, eu converso muito na primeira, então fica muito grande. Aí, o que é que acontece com o Respiron? Eu também uso o Respiron. Uma das causas que tem nos grupos de fisioterapia, de bariátrica, as discórdias. Inclusive, eu fui dar uma aula agora para a residência, eu estou dando aula para a residência
de fisioterapia do UOL. Sim, legal. Mas... É o 5º ano, falando sobre cirurgia bariátrica. Aí, essa última aula agora, foram falar sobre por que eu estava usando o Respiron. Aí eu disse, primeiro, porque eles querem substituir, vou explicar, a André e a Giovana, eles querem substituir o Respiron, porque eles falam que é um fluxo laminar, que não oferece tanto volume, mas se você souber trabalhar bem, você consegue ter o volume. Basta saber trabalhar e orientar o paciente como trabalhar. Eles estão querendo substituir por um aparelhinho chamado Power Breath. É muito bom. Já ouvi falar nesse bichinho. Só que tem o seguinte, o Respiron... Aí eu fui explicar ao menino, só, o Respiron custa R$40. Era isso que eu ia dizer. E se o paciente trabalha, paga o pacote completo da Neoformas, que sou eu, a psicologia, a nutrição e a fonoaudiologia, então ele vai ganhar um kit, inclusive tem este aparelho. Aí eu vou solicitar para ele comprar um aparelho Power Breath, que é no mínimo R$500, ele desiste. E outra, ele já reclama que a pela usabilidade vai ser no primeiro mês, vai ser no primeiro mês, usar, depois vai deixar encostado, entendeu? Então, assim, eu uso bastante o Respiron. Eu sou adepto do Respiron, eu acho que funciona legal. Eu nunca tive problema, André. Na minha prática clínica, eu gosto muito do Respiron. E assim, o Respiron, eu costumo falar que assim, além do próprio aparelho em si, a gente consegue ter uma noção de melhora e de piora do quadro do paciente, né? Às vezes, no pré-operatório, o paciente sobe as 3 bolinhas. É intuitivo para ele, é lúdico. É lúdico. E aí, tipo assim, no pré-operatório, ele sobe as 3 bolinhas, graduado 2. Quando faz a cirurgia, muitas vezes ele graduado retorna... Graduado é aquele nível de dificuldade que vocês colocam, né? E aí você vai fazer com ele, ele não consegue fazer. Então, a gente consegue ter essa noção de quebra do padrão. Teve uma quebra no padrão do paciente, ele teve uma piora, né? Não necessariamente uma piora respiratória que ele ficou, né? Não é isso. Mas teve essa quebra. E aí, com o passar dos dias, a gente consegue ver também ele retornar ao que ele fazia antes da cirurgia. E ele, então, a gente consegue dar esse feedback. Ajuda na reabilitação, né? Tem coisas que a gente... fora que, além disso, você consegue essa graduação. Então, eu consigo fazer no 0, no 1, no 2, no 3. E ele vai dando feedback. E aí, doutor, consegui subir as 3 no 2. Se for que nem eu, né? Que casa de ferreiro, espeto de pau. Eu não faço Respiron nem no 0. Em pezinho bonitinho, eu não faço. Até hoje, eu não consigo fazer. As 3 bolinhas. Mas faz o cardio na academia. E aí, o que é que eu faço? Eu faço as gambiarras. Eu viro ele de ladinho, tiro a força da gravidade, e aí a gente vai ajustando. São ajustes que a gente faz. E eu só consigo fazer o Respiron assim. Mas eu acho que a gente já conversou aqui. E aí são formas de adaptação. Sobre tecnologia. O fato de ter algo considerado, do ponto de vista tecnológico, melhor, mais moderno e tudo mais, não exclui a vantagem do mais antigo, entendeu? Assim, evidente. Se você tem algo que você sabe que é melhor e alguém pode e quer arcar, e aí você vai conversar com o paciente, né? Existe isso, existe isso. Se ele quiser, ok. Mas eu entendo que a adesão vai ser muito menor, né? E assim, falando como paciente, né, de cirurgia, os primeiros 6 meses iniciais são muito custosos. Do ponto de vista financeiro, é pesado. E aí você chega para um paciente desse e diz, eu preciso que você compre esse aparelho aqui de R$500. Ele vai se negar na hora. Essa mulher tá maluca. Ele se nega na hora. Essa mulher tá doida. Evelyn falou uma coisa que é interessante sobre a graduação, que ela disse que não consegue. Os pacientes bariátricos conseguem razoavelmente bem, porque ele fez o pré. Isso. Eu estou agora acompanhando 2 cirurgiões plásticos. Gente, a restrição ventilatória é infinitamente superior do que a cirurgia bariátrica. Porque tem aquela cinta apertando, né? Eles fazem a aplicatura do reto, né? Então, assim, o desconforto, a dor, e a gente vê que o paciente ele faz o Respiron antes, numa boa, mas no pós-operatório tem uns que não conseguem nem levantar a primeira bolinha. Aí eu tenho que fazer as gambiarras, viro de lado, vou... Entendeu? Porque... Vou ter que fazer quando eu for fazer minhas reparadoras. Porque tem que fazer. É importante, é importante. Imagina só tem 2 cirurgiões aqui em Natal. Agora eu não consigo. Aqui em Natal só tem 2 cirurgiões que estão adeptos à equipe multidisciplinar. A físio, né? A físio. É muito importante. Só tem 2. Os demais...
O que é mais bacana, assim, que eu acho do trabalho de vocês agora é a questão do acompanhamento intra-hospitalar. Isso aí que eu acho que realmente tem um diferencial grande, que é justamente num dos momentos mais delicados do pós-operatório inicial, do pós-operatório precoce, que é aquele momento em que vocês atuam no pós-acordar do paciente. Isso. Que é um dos momentos mais importantes para que você tenha uma reabilitação otimizada, uma reabilitação melhorada, né? E é uma coisa que eu sempre falava para os pacientes. Eu digo, eu acho assim, que se você, assim, por acaso não... Isso eu falava antigamente quando a gente não tinha tanto fisioterapeuta nos hospitais hoje. A gente tem alguns hospitais, né, fisioterapeutas que atuam na recuperação, mas antigamente, Marcelo sabe, quando a gente começou a trabalhar junto, hein, Marcelo? Em parceria, a dificuldade era muito grande. Eu digo, olha, se você não puder contratar nenhum profissional, contrate pelo menos o físio, eu dizia desse jeito. Porque, assim, a diferença no pós-operatório é muito grande, ele acompanha você no hospital, que realmente faz uma diferença muito grande nisso aí. Vocês colocarem o paciente precocemente para mobilizar do leito, para sentar na poltrona, fora da cama, fazer os exercícios precocemente, já ainda na recuperação pós-anestésica, no pós-operatório super imediato, vocês estão lá já colocando o paciente para fazer os exercícios. Isso é muito importante justamente para prevenir essas complicações pulmonares e até complicações cirúrgicas mesmo, né? Isso. Melhorando a oxigenação e tudo, né? Nem essa questão das complicações, não apenas isso. O que eu escuto muito dos pacientes é que eles se sentem mais seguros. Sim. Né? Com alguém Porque conhecido da equipe sabe lá. que alguém conhecido. Eu escuto muito isso. Mas você vai estar lá, né? Quando eu acordar, você vai estar lá, Quando eu né? abrir meu olho, você vai estar lá do lado. Não, Deixa eu não se fazer uma preocupa, pergunta, não. porque a gente tem a vantagem, porque assim, como os casos são nossos, os pacientes acompanham e a gente vê a longo prazo. Eles voltam depois para dar notícia para vocês ou eles somem? Grande parte manda o WhatsApp. Vamos fazer tô bem, amizade, não né? sei o quê. Olha, eu sou uma pessoa que faço amizade muito fácil. Você tá Onde no grupo, você- você é blogueira, eu quero saber dele. Você não vale não, porque você vai saber Então. pelo Instagram, não vale. E elas me acompanham, assim, tanto é que no meu Instagram eu acabo postando rotineiramente os meus treinos, a minha rotina, né, tudo, até para instigar. Teve uns dias que eu parei de postar, até uma paciente veio Você dizer, tá aconteceu? bem? reclamando, olha, posta porque eu tô sentindo falta e acaba que me incentiva aí também. Né? Evelyn, Então, elas acabam me procurando também. A gente Uma acaba coisa criando que eu esse tô dando vínculo. agora. As suas procuram ou não? Algumas. Quando procura, manda mensagem, tô bem, emagreci, tô subindo as 3 bolinhas do Respirão, posso continuar, com 1 mês eu posso continuar depois de 1 mês. Sabe, alguma dúvida elas procuram. Agora, uma coisa que vou estar até a dica Agora, para nesse Evelyn. primeiro mês, eu procuro elas também, Sim. sabe? Ter esse feedback. Tá fazendo, cobro mesmo. E aí, como é que tá? Tá conseguindo? Eu chamo de tarefinhas de casa. Tá fazendo as tarefinhas? O que eu estou agora orientando os pacientes de qualquer tipo de cirurgia é atividade física associada com a atividade dos exercícios respiratórios antes da cirurgia. Perfeito. Sim, com certeza. Entendeu o que eu colocar? De baixa intensidade. Com Eu não quero que o meu certeza. paciente, eu aviso logo, não invente de fazer crossfit, não vá correr na esteira, porque você vai prejudicar depois as Até o articulações, risco de né? lesão aumenta, né? Mas assim, uma caminhada, Sim, com certeza. entendeu? Um passeio na praia com água até a cintura, para poder, ele não vai ter impacto, ele vai ter Tanto essa para resistência. adaptação do seu corpo, como a própria rotina, né? E outra coisa, a oxigenação, a gente melhorando a oxigenação, Exatamente. a recuperação vai ser muito melhor. A cicatrização, Eu tudo. insisto muito nisso com eles. Já falei aqui algumas vezes, falo sempre nas redes sociais, no Instagram, sobre essa questão da necessidade não vou dizer, né? Mas da importância de você tentar fazer uma atividade física ainda no pré-operatório. A gente já conversou sobre isso várias vezes, né, Gi? Aqui, né? Isso é um aperto que eu passo muito, até em pós-operatório. Às vezes os pacientes querem retomar a atividade física de maneira mais precoce e eu sou super adepta, né? Já te falei, assim. Isso. E aí, quando o paciente tem um professor de educação física que você possa conversar, porque, por exemplo, eu vou falar, olha, não quero que faça uma valsalva intensa. Não quero um Isso, agachamento. um agachamento. entendeu? Então, assim, você consegue adaptar para o que aquela pessoa pode fazer naquele Sim. momento. Isso aí não é bom só senso. na cirurgia bariátrica, é na vida. É Na bom vida. senso. É todo mundo que pratica uma atividade A gente já física, falou a gente muito sabe disso que aqui. que é Porque assim, é o que eu falo para os pacientes sempre, a cirurgia
porte um pouco maior, como é o caso da bariátrica, ela exige do seu organismo da mesma forma que um exercício intenso. Então, quando você está condicionado, pré-oxigenado, você está se mantendo fisicamente ativo, a chance do seu organismo responder melhor é bem maior. Tanto é que eu percebo isso na prática. Existe uma diferença gritante entre o paciente que você recomenda fazer atividade física no pré-operatório, ele faz, daquele que não faz. O cara tem internação mais com alta mais precoce, internação menos prolongada, tem menos dor no pós-operatório, tem uma tendência de recuperação mais rápida, de aceitar melhor a alimentação mais precocemente. Isso. Então, eu sempre digo, se puder começar a fazer, como você colocou, faça. Vai ser importante demais para você. Coisa leve, não é nada de, como eu falei, de grande impacto. Coisa leve, uma caminhada. Eu sempre falo que é assim, o pré-operatório não é o momento de você ganhar nada, não é para ganhar, né? Assim, é para o quê? É para você procurar manter, prevenir, né? Se organizar para o momento Exatamente. do pós-cirúrgico. Aí, depois da cirurgia, foi liberado para atividade física pelo médico, aí, meu amor, é criar asas e voar. É isso aí. E Igual borboleta. é o que a gente, pois é o que a gente coloca sempre, assim, para que não é nada. A única coisa que ele tem que ganhar, na verdade, é o condicionamento físico. Isso. É o que ele tem que ter, porque isso é o que é mais importante, pensando aí numa recuperação pós-operatória mais rápida. É o que você colocou. O cara vai se preocupar no pós-operatório, aí sim, com atividade física voltada para o emagrecimento, para manutenção de massa muscular, depois com fins estéticos, que é uma coisa extremamente importante, né? Você está nessa fase já, né? Então cada etapa da parte de exercício físico, da pré-habilitação à reabilitação, tem seu papel. Isso é que eu coloco sempre de forma bem evidente para eles. Muito bem. Vocês querem colocar alguma coisa mais aí? Deixar suas redes sociais? Levando em consideração que André esqueceu o pequeno detalhe de que vocês trabalham juntos. André, né? eu trabalho com você. Pessoal, Marcelo é o fisioterapeuta que trabalha comigo na Neoformas. Ele é fisioterapeuta da equipe Tá lá disciplinar. desde a abertura. Desde a da inauguração da clínica, ele está lá. Tinha esse pequeno detalhe, eu acho E que trabalha conosco ficamos em satisfeitos. equipe, em parceria, desde 2010. 2012. Foi. Que foi quando a gente começou nessa vida foi. bacana. Tirando a piadinha, queria agradecer a presença de vocês. Muito Eu obrigada. agradeço. Minha Eu cultura que está em agradeço. festa. Adorei conversar com vocês, aprender um pouquinho mais aí sobre essa parte aí da bariátrica. Sempre adoro quando o André começa a falar também. A gente fica um pouquinho mais esperto, é sempre muito bom. Muito obrigada pela presença. Agradeço vocês. Show de bola. A cirurgia bariátrica, ela é apaixonante. Ela é apaixonante. Tanto é que eu já larguei tudo e fiquei só com a bariátrica e com a oncológica. Que é outra área bem bacana. Que é né? bacana. Que é outra área bacana também. Só que sem assim, às vezes, a diferença que eu vejo é porque o paciente faz para melhorar a qualidade de vida. E a outra, o paciente faz, mas nem sempre ele vai ter essa melhora. Então, você também tem que estar preparado para ter essa ambiguidade aí nessa... mas sempre, Marcelo. Mas sempre a gente busca dá acolhimento e o conforto. e isso. É o isso. que é o por essencial, isso, né? É por isso que eu senti necessidade de fazer a pós em paliação. Para poder dar esse conforto, dar essa palavra que é importante. Qualquer cirurgia. Mas você sabe o que eu lembrei quando ela falou que a cirurgia bariátrica é apaixonante, né? Que eu te olhei de lado. Por quê? Eu não faço cabeça e pescoço à toa, né? Na residência, eu fiz residência com o André, né? Nós somos amigos desde a época da residência. Giovana tem a raiva da bariátrica. Gente, nunca gostei, gente. Nunca gostei, não vou mentir. Não acredito. Sério, não gosto. E aí teve uma fase que eu treinava, e ele tem a história do treino honesto, né? Que é muito legal o termo e tudo. E a gente começou a brincar, até porque eu acho E eu disse que Giovana era operada. O termo começou com Santana, que era um amigo, e aí eu comecei a postar. Só que qual é o problema? André reposta 1 milhão de coisas. E todo mundo de bariátrica. Então, ele começou a me postar, a gente começou a brincar, às vezes ele me marcava, Treino eu marcava ele. honesto. Treino honesto, mas eu tava marcando treino honesto, não era porque... Aí todo mundo começou, essa mina fez também? Ele não sei o quê. fez sim. Aí uma vez Giovana postou, aí eu disse, olha aqui minhas pacientes dando show. Eu fiz uma besta. Minhas pacientes dando show. Ficou. Eu falei, ó, agora o povo tá vindo me perguntar. Aí eu parei de marcar o André, porque não tinha condições Eu já mais. marquei assim, Giovana, e já marquei minha irmã também. Uma vez minha irmã postou, eu digo, Que olha aí, ótimo. minhas Eles iam pacientes dando perguntar, show. eles iam perguntar. Por quê? Porque eu não tenho cara. Aí eu falei, mas você fez Você mesmo? Eu falei, fez. não, gente, não fiz não, gente. Mas poderia ter feito.
Não, calma. não, Você não entendeu, né? poderia. Entendeu, né? Ai, meu Poderia ser uma poderia. paciente que tivesse feito, né? Não, mas a Porque não gente já tem cara. conversou sobre É. a história da minha obesidade também, tá tudo certo. Poderia também, tá tudo bem. Bom, eu queria agradecer também, assim, na verdade, pra mim foi uma felicidade muito grande vocês terem aceitado o convite, porque eu tenho um relacionamento de amizade mesmo com os dois, né? Isso. Com o Marcelo um pouquinho mais de tempo, a Evelyn agora depois que ela virou nossa parceira e paciente aí, E body lover. e body Body lover, né? Ela Sem tinha que dúvida. botar no currículo dela já. tem que colocar. É muita defesa desse Administradora dos body lover, né? É. Tem que colocar. Tem que colocar, esqueci. Mas pior foi da Nelforma, né? Foi. Não, essa aí Mas eu vou- realmente, pessoal, eu assim Foi. já sou suspeito de falar, né? Porque vocês dão um suporte sensacional para os meus pacientes. Eu sempre fico muito tranquilo quando eu sei que o paciente está com vocês, né? Na assistência. Não só eu, como o nosso anestesista, né? Richard sempre Oh. pergunta, André... ele não conhece muito o Evelyn, mas sempre pergunta, André, tem Marcelo aqui? Eu digo, tem. Ele, não, então não precisa de UTI. Ele já diz assim. Não precisa de UTI, né? Às vezes ele pergunta, tem Marcelo? Eu digo, não, mas tem Evelyn. Evelyn tá aqui, Evelyn tá para ver o paciente. Não, beleza, então não precisa de nenhuma preocupação a mais. Mas realmente, assim, eu sou um entusiasta do trabalho multiprofissional. Pegando um gancho no que você falou do Respiron, eu nunca digo ao meu paciente o que ele vai fazer, em termos de assistência de outra área, de outra especialidade. Sim. Eu sempre pergunto, o que o fisioterapeuta orientou? Orientou a usar o Respiron? Beleza. Não orientou? Orientou outra coisa? Maravilha. Porque para mim, assim, eu quando encaminho o paciente para o profissional, eu espero que o profissional dê o melhor dele, justamente para complementar o que a gente faz. E assim, graças a Deus, complementar não, na verdade, às vezes salvar o paciente de uma intercorrência mais significativa. E eu fico muito feliz por vocês estarem com a gente nessa parceria e queria agradecer bastante o convite. Eu que Deixarem para agradeço. próximos aí, né? Eu No que futuro. agradeço também. Você me chamou de blogueira, né? Mais uma coisa pro meu currículo. Eu tenho um curso de formação em social media. Tá vendo? Olha aí. Falei, E aí, assim, mirei quando e ele acertei. falou, né? Live, bora, eu digo, o podcast, bora, eu digo, tá. Vai botar o social media pra jogo. Não, mas tu Eu falei, já entendi que o quando? convite é assim, dia tal, hora tal. Ele só confirmado. mandou assim, Pá, 28, perfeito. podcast, bora. Aí eu, oi? Não, bora Ah. não, já deixei marcado. Pessoal, a gente vai fazer nossa live amanhã, mas foi na sexta-feira, Não, no ele falou domingo. Não, Pode. aqui também. Sim, ela no falou podcast, que- Aqui foi do mesmo Certo. jeito. Sim, Ele, foi. tal dia, 28, bora, tal. Eu, tá, falar de quê? O que você faz? Tá bom, bora. Mas tem que ser a ideia da gente, pra conversa ficar natural, tem que ser do que vocês assim. fazem habitualmente, o que vocês fazem com Tanto que eu naturalidade. cheguei aqui e perguntei, né? Vamos falar disso? Então, beleza. Show. Acabou. Pessoal, obrigadão mesmo, de verdade. Obrigada. Obrigado, Agradeço. Giovana. Até a próxima. Obrigado, André. Valeu, Marcelo. Obrigada. Show de bola.